Fala, tropa da Polícia Penal. Rapaziada, vamos gravar aqui as questões mais erradas do teste de processo penal, beleza? Tivemos aqui 76 respostas. A média de acertos foi na faixa de 6 acertos de 11, ali um pouco mais de 50%. Tá? Uma rapaziada aí conseguiu 10 acertos. Quero parabenizar Paulo Vaz, Alex Walter, Alan Silva, Antônio Carlos, Marlon Mendes e MC Oliveira. Rapaziada aí que tá afiada. Tá de parabéns. E quem não conseguiu, vamos manter que a gente está evoluindo. A tendência é chegar muito bem preparado lá no dia da prova. As questões mais erradas foram as questões 3, 6 e 7. A questão 7 eu tive que mudar o gabarito, estava com erro de gabarito, tá? A gente vai comentar isso. E é normal, inclusive isso acontece até mesmo nas provas de concurso. Gabarito errado, isso é comum, tá? Mas vamos lá, vamos pro conteúdo. Questão 3, 48% acertou. A questão 6, 18% acertou. E a questão 7, 38% de acertos. Tá? Agora vamos partir para a explicação dessas questões. A questão 3. Considere hipoteticamente que uma mulher tenha sido presa em flagrante pela prática de crime de homicídio qualificado, com emprego de arma de fogo de uso restrito contra o seu ex-companheiro. Ao final do processo, ela foi condenada em caráter definitivo à pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, estabelecido regime inicial fechado, com base somente nos fatos narrados e na legislação vigente, assinar a alternativa correta. Rapaziada, essa questão foi colocada porque, na última prova da EBAD, lá para a PEMERG, eles vieram com questões mais extensas, tá? Questões cansativas. Então, a gente está buscando colocar questões assim para vocês se familiarizarem. Nesse caso, a questão já afirma que é um homicídio qualificado. E a gente tem que saber, a gente já teve essa aula, já foi passado o resumo para vocês, já até fizemos vídeo. O pessoal do grupo gratuito aí está ciente sobre a lei de crimes hediondos. Já trabalhamos ela, lei 8072/90. E lá no artigo 1º, inciso 1, diz que o homicídio qualificado e o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio são hediondos. Tá? Então essa alternativa está errada, por quê? Porque ela disse que o homicídio qualificado não é hediondo, apenas o praticado por atividade típica de grupo de extermínio. Está errado. Com base no artigo 1º, inciso 1 da lei 8072/90 e artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Ok? Então, o homicídio qualificado ele é hediondo e o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio também é hediondo. Tá? O homicídio está previsto no artigo 121, matar alguém, e o homicídio qualificado está no parágrafo 2º do artigo 121. No inciso 8º tem lá a hipótese, quando ele é cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Alternativa B. O erro da alternativa B é dizer que o homicídio qualificado, né, ou seja, esse crime hediondo, ele permite anistia, graça e indulto. Então a gente sabe, a gente já estudou que os crimes hediondos não são afiançáveis, né, eles são inafiançáveis e não admitem anistia, graça e indulto. Isso está previsto no artigo 2º, inciso 1 e 2 da lei 8072/90. Conforme a gente consegue visualizar aqui. Então, os crimes hediondos e os equiparados, tráfico, tortura, terrorismo, eles são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Vamos aprofundar um pouco aqui. O homicídio qualificado privilegiado, ele não é um crime hediondo. Então, em regra, todo homicídio qualificado é crime hediondo, salvo se ele for homicídio qualificado privilegiado. Então, qualquer crime que você vê privilegiado, ele não vai ser hediondo. Então, o tráfico privilegiado, ele não é equiparado a hediondo. O tráfico comum é equiparado a hediondo, beleza? O que é homicídio privilegiado? É quando o agente comete o crime impelido por um relevante valor social, um relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, há uma injusta provocação da vítima. Nesse caso, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a 1/3. Tá? Então, o parágrafo 1º do artigo 121 prevê o homicídio privilegiado. E pode acontecer, nessas condições do privilégio, que o cara cometa um homicídio qualificado. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. João teve sua filha de 9 anos estuprada pelo vizinho, Mário. Ao descobrir o crime, João, sob o domínio de violenta emoção, mata Mário por asfixia. Nesse caso, João cometeu o crime de quê? Homicídio qualificado. Porém, cometeu nas condições do privilégio, lá do parágrafo 1º que a gente acabou de estudar. Logo,
a ele não serão aplicados os rigores da Lei 8072/90. Ou seja, ele não vai se submeter às regras da Lei de Crimes Hediondos, beleza? Essa qualificadora do homicídio está prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Quando o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, qualquer meio cruel, beleza? Vamos partir agora para a letra C. Rapaziada, dá o like aí senta o dedo no like, hein? Vamos dar moral para fortalecer nossa comunidade. Segue o canal. Quero ver todo mundo aprovado aí na Polícia Penal do Espírito Santo. A prisão temporária da mulher, caso decretada, teria prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso extremo e comprovada necessidade. Perfeito. É o gabarito da questão. Isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8072/90. Então, nós sabemos que ela praticou um crime hediondo, a questão trouxe essa informação, e aí devemos aplicar as regras do crime hediondo. E lá no artigo 2º, parágrafo 4º diz que a prisão temporária ela vai ter um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Não em qualquer caso, hein? Em caso de extrema e comprovada necessidade. A regra geral da prisão temporária, só para complementar aqui o estudo, a prisão temporária caiu em 2 questões da PEMERG, que a IBAT cobrou agora recentemente, então é importante a gente saber a prisão temporária. O prazo é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, beleza? Em caso de extrema e comprovada necessidade. Essa prorrogação. Alternativa D, de delta. Essa mulher jamais poderá ser beneficiada com a concessão do livramento condicional. Errado. O crime hediondo não proíbe o livramento condicional, tá? O artigo 83 do Código Penal traz os requisitos de livramento condicional. E no inciso 5 diz: cumpridos mais de 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado, se o apenado não for residente específico, ele vai receber o livramento condicional. Então não é vedado o livramento condicional aos crimes hediondos. A alternativa é: caso o ex-companheiro tenha sobrevivido, não será crime hediondo, pois o hediondo é só consumado. Está errado. Isso aqui é questão para a gente nem ter dúvida, rapaziada. A gente trabalhou esse ponto, então assim, é muito importante. Os crimes hediondos pode ser tanto consumado quanto tentado. Então o cara praticou um homicídio tentado, ele vai responder por crime hediondo, beleza? Tanto consumado. Se o cara cometeu um homicídio qualificado, tentado, é hediondo também, tá bom? Tanto consumado quanto tentado. Está previsto no artigo 1º. Vou tirar aqui o inciso 1. Está no caput. Artigo 1º caput da Lei 8072/90. Questão 6, 18,4% de acertos. Vamos cair para dentro da questão 6 agora. Mévio foi preso em flagrante em razão de suposta prática do crime de latrocínio tentado. Após formalizar a auto de prisão em flagrante, foi encaminhado à audiência de custódia, 24 horas, estou grifando as informações importantes. No âmbito desta, constatando-se a observância de todos os direitos constitucionais e legais, o MP opinou pela homologação do flagrante e concessão da liberdade do custodiado. Então, o MP não pediu nem a temporária nem a preventiva. Muito embora existisse, no caso concreto, não existisse, inexistisse, no caso concreto, um requerimento do MP ou uma representação da autoridade policial, o juiz, em razão da gravidade em concreto dos fatos narrados, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva. Rapaziada, juiz não pode converter prisão nenhuma de ofício, tá? Ele tem que ser provocado. O juiz tem que ser provocado ou pelo promotor, ou pelo delegado, ou pela parte, tá? Então, ato contínuo, após a audiência de custódia e sem conhecer o resultado desta, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Mévio. Aí aqui entra um julgado do STJ. Eu trouxe essa questão, a questão mais pesada, porque ela cobra conhecimento de jurisprudência, porque no teu edital está previsto conhecimento de decisões judiciais. Então, nesse caso, considerando as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante, é correto afirmar que letra A está errada porque diz o seguinte, que o juiz não pode converter em flagrante de ofício, flagrante em preventiva de ofício, perfeito, salvo em caso de Lei Maria da Penha, tá ok, bem como nos crimes de elevada gravidade? Não, essa parte aqui está errada. Letra B, pode converter de ofício? Não, não pode, tem que ter um pedido do promotor, do Ministério Público ou da autoridade policial. Vamos para a letra D e letra E aqui. Não pode converter de ofício, motivo pela qual a prisão é ilegal? Não é ilegal, a gente vai explicar o porquê. E a letra E fala a mesma coisa, só que na D fala que deve ser revogado e na E diz que deve ser relaxado. Então,
Vamos analisar a letra C, que é a correta. Eu vou trazer essa informação diferencial, o que é uma prisão revogada e o que é uma prisão relaxada. A letra C, o gabarito da questão, diz: o juiz não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Contudo, com uma posterior representação da autoridade policial, o vício está sanado. Então, vamos lá. Em regra, após o advento do pacote anticrime, o juiz não pode mais decretar prisão de ofício. Então, não pode. Eu até coloquei uma listinha aqui. É mais lá para baixo. Enfim, o juiz não pode decretar temporária de ofício nem preventiva de ofício, tá? Tá. Há exceções no caso dos crimes envolvendo violência doméstica. Lá na Lei Maria da Penha, no artigo 20, tem essa previsão. E não foi autorada pelo pacote anticrime. O que diz o artigo 311 do Código de Processo Penal? Que fala sobre a prisão preventiva. Que é a regra geral, tá? Esquece a Lei Maria da Penha. Lá não foi alterado. A regra geral foi alterada. Diz o seguinte: em qualquer fase da investigação policial ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente. Então, quem pode requerer a prisão? O Ministério Público, querelante ou assistente. O juiz não pode decretar de ofício. Ou representação da autoridade policial. Essa redação foi incluída em 2019 pelo pacote anticrime. Tá? Quanto à decretação da prisão de ofício pelo magistrado, ao seguinte julgado no STJ: o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. Então, digamos que o juiz decretou de ofício, né, converteu de ofício o flagrante em preventiva, sem pedido do delegado, sem pedido do promotor. Se, após essa conversão, o promotor pedir ou o delegado pedir, aí vai sanar o vício. Vai sanar o vício e vai se tornar uma prisão legal. Ela vai deixar de ser ilegal e vai se tornar uma prisão legal, beleza? Isso foi decidido pelo STJ em 2021, informativo 691. A gente consegue encontrar lá no Dizer o Direito, site excelente para quem está estudando para concurso. Agora vamos aprofundar um pouco aqui. O que é relaxamento de prisão, o que é revogação de prisão? O relaxamento de prisão ocorre em caso de ilegalidade no procedimento da prisão. Então, se a prisão for ilegal, nesse caso, se a autoridade policial não tivesse representado posteriormente, a prisão seria ilegal. Então, o juiz teria que relaxar a prisão. Beleza? Já a revogação de prisão é quando os requisitos legais para a decretação não estão mais presentes. Né? Lá no artigo 316 tem os requisitos. Garantia da ordem pública, enfim. Tem os requisitos lá para manter a prisão. Então, se esses requisitos não estiverem mais presentes, o juiz tem que revogar. No caso, não tem nenhuma ilegalidade. Tá. Questão 7 agora. Questão 7, houve mudança de gabarito, né? O pessoal marcou bastante a letra A, mas o gabarito é a letra B. Tem uma falha aqui, parece que apagou o gabarito da letra A. Mas vamos lá. A letra A diz o seguinte, que é a alternativa correta acerca do Código de Processo Penal. A letra A diz: ninguém poderá ser preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial competente. Está errado. Constituição Federal, artigo 5º. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. Então, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante delito. Se não for em flagrante delito, ela só pode ser presa se tiver uma ordem escrita e fundamentada. Essa ordem escrita e fundamentada é da autoridade judiciária. Autoridade judiciária competente. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Então, o erro aqui é que a questão veio maldosa, colocando a autoridade policial. Quem estava desatento, quem estava cansado, acabou errando. Por isso que a gente fala, é importante treinar questões para entender as maldades da banca. É importante fazer simulado de questões. Inclusive, vou deixar o link do nosso simulado aqui na descrição, no comentário fixado. Os nossos pacotes simulados. A gente está fazendo as questões bem focadas na sua banca. E esse aqui é um erro, o cara que está cansado aí no estudo, né? Faz uma leitura rápida e acaba errando por displicência. Letra B. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP. Correto. É o que está previsto no artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz sempre a requerimento das partes, ou, no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento do Ministério Público. Letra C. Ressalvados exclusivamente os casos de urgência, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária. Está errado, né, essa questão de exclusivamente.
O artigo 282, parágrafo 3º do Código Penal diz o seguinte: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária. Então, sempre que tiver um pedido de medida cautelar, o juiz vai intimar a parte contrária. Essa é a regra. Exceto se for um caso de urgência ou de perigo da ineficácia. Então, se for uma ordem de prisão, uma medida cautelar de prisão preventiva, prisão temporária, o juiz não vai intimar a parte contrária, porque senão vai acabar afetando o quê? O perigo da ineficácia da medida. Então, você vai avisar para o cara que ele vai ser preso, a chance de ele fugir é enorme. Nesse caso, ele não é avisado. Aí aqui diz, exclusivamente os casos de urgência? Não, né? Então, o juiz, na verdade, nos casos de urgência ou de perigo, ele não comunica. Os outros casos, ele comunica. Ali eles inverteram. Letra D. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituir, quando verificar a falta de motivo para que subsista, tendo-lhe vedada a nova decretação. Essa questão está incorreta, letra D, conforme o artigo 282, parágrafo 5 do Código de Processo Penal. O parágrafo 5 diz que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la. Então, a parte pede, ele pode revogar ou substituir, quando verificar a falta de motivo para que subsista. Bem como ele pode voltar a decretar, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, a lei diz que o juiz pode voltar a decretar. Isso aqui ainda está sendo analisado pelos tribunais superiores. Então, como que você tem que gravar para o seu concurso? O juiz não decreta preventiva de ofício. O juiz não decreta temporária de ofício. Detalhe aqui, tá? Deu temporária só na fase de inquérito policial. Isso é importante. Na fase pré-processual. Tá bom? Já a preventiva pode ser na fase pré-processual e na fase processual. Ok? O juiz pode revogar de ofício. Beleza, então de ofício o juiz pode revogar, se ausente os motivos. Tá? Porque revogar a prisão ele está beneficiando, então ele pode fazer de ofício. Mas ele pode voltar a decretar. Por quê? É o que diz o parágrafo 5º dos 282, bem como voltar a decretá-la. Aqui ele não falou de nenhum pedido, ele só disse que o juiz pode voltar a decretá-la. Alternativa E. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício, falou que o juiz está agindo de ofício, já fica antenado. Poucas situações o juiz pode agir de ofício. Normalmente é para beneficiar, para prejudicar, é muito difícil o juiz agir de ofício, tá? São raras exceções no Código de Processo Penal. Então, o juiz de ofício, ou mediante requisição do Ministério Público ou do querelante, deverá substituir a medida decretando a preventiva. O parágrafo 4º, desculpa, diz o seguinte: no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento, então vê que não é de ofício, tá? Ofício é quando ele faz por conta própria. Então ele tem que ter um requerimento do Ministério Público ou do assistente do MP ou do querelante. Nesse caso, havendo requerimento, ele pode substituir a medida ou impor outra em cumulação. Ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo 1 do artigo 312. Então, a prisão preventiva, o juiz só vai decretar em último caso. E aqui diz o quê? O juiz impôs alguma obrigação à pessoa e a pessoa descumpriu. Nesse caso, ele pode aplicar a prisão preventiva? Pode, mas ele precisa do requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, e essa prisão preventiva ela vai ser aplicada em último caso. Primeiro ele tem que ver se dá para substituir por uma outra obrigação, né, por uma outra medida cautelar menos gravosa, menos grave, e ele quer impor uma outra medida em cumulação, botar duas medidas cautelares menos graves, porque a prisão é a medida cautelar mais grave. Então, a ideia, a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Por isso que o Código de Processo Penal, ele protege ele cria maior dificuldade para o juiz decretar prisão temporária ou preventiva, beleza? Porque é um bem muito importante na nossa vida, é o bem jurídico, liberdade. Então é isso, rapaziada, ficamos por aqui, correção do teste de processo penal, valeu? Forte abraço, tamo junto.